Olá famílias, olá alunos, vamos dar início agora às nossas videoaulas com o caderno de atividades desta semana, que está aqui, alimentação saudável. Lembrando que é muito importante cuidar da alimentação nesses dias que estamos em isolamento social devido à Covid-19. Tomar cuidado para não aumentar muito o peso. Lembrando que a alimentação saudável é uma vida saudável. Vamos começar então? Na aula de coordenação motora fina, os alunos irão necessitar de apoio verbal e motor, como eu disse, ler o enunciado para o aluno e auxiliá-lo também aí no que pede no aspecto motor. No caso dessa atividade é a colagem. Temos aqui a imagem de uma cenoura, tá vendo aí a cenourinha? E qual é a atividade? Pegar o apontador, apontar o giz de cera laranja, pegar aquela raspinha e colar aí na parte da cenoura, tá vendo aí no corpinho da cenoura. A raminha da cenoura pode ser pintada de verde se o aluno quiser, ou se não quiser pode também deixar em branco. Essa é a atividade de coordenação motora. Lembrando que se o aluno não consegue, não tem aquela pinça pequenininha para pegar o giz e colar, pegue na mão dele, auxilie pegando e colando, tá bom? Na atividade de exploração sensorial, nós também temos a atividade da construção de uma cenoura, né, da imagem de uma cenoura. Os alunos irão precisar de apoio motor e verbal, com a leitura do enunciado e também na ajuda motora, caso o aluno precise aí do apoio, se ele não conseguir fazer. Aí na atividade, nós temos a imagem, como vocês podem estar vendo aí, de 3 cenourinhas, né? E a rama da cenourinha, aquela parte verde, deverá ser feita com a mão do aluno, com os dedinhos abertos ou dedinhos fechados, tanto faz. E a atividade pede que essa cenoura seja feita, essa raminha seja feita com tinta. Mas não precisa comprar tinta se não tem, tá? Pode fazer também um contorno da mão e a pintura mesmo, depois lá do contorno, em giz de cera verde ou em lápis de cor verde. E aí, após fazer a raminha, né, como tá aí no desenho, vocês fazem o corpinho da cenoura. E pode fazer realmente com lápis, com giz, tanto faz. Pinta-se o corpinho da cenoura de laranja e vai fazer os pontinhos. Caso tenha tinta, pega lá a tinta preta, né, põe o dedinho e vai fazendo alguns pintinhos na laranja. Caso não tenha tinta, não precisa comprar, pode fazer os pintinhos também de canetinha, ou de giz, ou de lápis, tanto faz. Essa é a exploração, atividade de exploração sensorial. Na atividade de discriminação visual, os alunos também necessitam de apoio verbal e motor. E nós temos aí do lado, como vocês podem ver aí na imagem pequenininha, um quadro com antes e depois. E a figura de 2 frutas, que é a maçã e a melancia. O aluno deverá ir relacionar o antes e o depois, como a maçãzinha era antes de ser comida, e depois a melancia, como ela era antes de ser cortada, o antes e o depois. E associar essas imagens aí de maneira discriminando visualmente o antes e o depois das frutas. Tirem foto e coloquem para eu ver. A aula de geografia, essa atividade, videoaula da geografia. Os alunos precisam de apoio verbal e motor para realizar a atividade. Ele vai falar sobre obesidade infantil. Então, tem um pequeno texto aí, né, uma partezinha acima do mapa, que deverá ser lida pelo aluno ou pela pessoa que ela acompanha durante a atividade. E temos aí o mapa com as regiões do Brasil, cada uma na sua cor, e dentro um quadro com percentual aí do aumento da obesidade nessas regiões. Essa parte não é importante, mas é muito interessante que o aluno que sabe ler, que já tem essa habilidade de leitura, que ele leia, ou mesmo aquele que está ainda no processo, que o familiar leia esse quadro, que é um quadro muito informativo para termos aí noção do que é e como está essa obesidade no Brasil. Após essa leitura, temos aí um mapa, aqui do lado, o mapa das regiões do Brasil, né, e ele está em branco. Ele deverá ser colorido com as cores daquele mapa da obesidade. Então, o aluno só tem que aí comparar os 2 mapas e realizar a pintura de acordo com as regiões, ok? Aula de ciências. Os alunos irão precisar de apoio verbal, que é a leitura do que se pede nesta atividade, tá? Aqui do lado, nossa atividade
de ciências, aqui demonstrando o quadrinho aqui do lado da Linete. Vai falar sobre alimentação saudável, esse pequeno texto. Então, aí, após a leitura, que deverá ser feita por um familiar ou a pessoa responsável, a leitura pelo menos de 2 a 3 vezes, o aluno deverá fazer a atividade que se pede aí. Circule de verde os alimentos saudáveis e circule de vermelho os alimentos que não fazem bem para a saúde quando consumidos em excesso. O texto aí, durante a leitura, vai dar uma dica do que é saudável e o que não é. E eu também espero que os alunos já tenham aí interiorizado o que são alimentos saudáveis nas aulas que nós tivemos em sala de aula anteriores. E circulem de verde o que é saudável e de vermelho o que não é muito bom para a saúde se consumir em excesso, ok? Atividade de valores humanos. O valor trabalhado nessa atividade é a dignidade. Os alunos precisam aí de apoio motor e verbal. O apoio motor aqui, no caso, será para o recorte que essa atividade pede, e para a colagem, caso o aluno não consiga realizar a colagem. E o apoio verbal é a leitura dessa atividade. Então, leia ou peça para alguém ler o texto abaixo e copie no caderno. Lembrando que também tem uma cópia, então, essa parte aí em negrito, né, em uma parte mais escura, pintada de preto, deverá ser copiada no caderno pelo aluno, após a leitura desse texto, pelo próprio aluno ou uma leitura realizada por um familiar ou responsável. Lembrando, como eu já repeti em outros vídeos, leia um texto pelo menos umas 2 ou 3 vezes, para que o aluno realmente tenha certeza do que está sendo tratado nesta atividade, sim? Então, eu irei ler aqui brevemente. Todos os seres humanos devem ter reconhecido o seu direito a ter direitos. Todas as pessoas têm direito de viver dignamente, com respeito, moradia, trabalho e alimentação. Então, a alimentação é um direito concedido a cada um. Todo mundo tem direito de ter um prato de comida. Isso é dignidade. Todos têm direito aí à sua dignidade respeitada. E tem aí a opção, como está aí descrito, assistir o vídeo, né? Tem um vídeo no YouTube, é um vídeo super curtinho. E após ver esse vídeo, tem também um prato de comida, né, embaixo, um prato vazio, onde, através de revistas, o aluno deverá identificar qual é o seu alimento favorito, recortar e colar aí. Lembrando, tem que ser um alimento saudável, nada de batata frita, nada de hambúrguer, um alimento saudável, já que estão trabalhando alimentação saudável, ok? Atividade de matemática. Os alunos também precisam aí de um apoio verbal para a leitura da atividade e a explicação. Temos aí uma barraquinha de frutas, né? Devem ser pintadas todas essas frutas: abacaxi, mamão, pera, caju e melão. E embaixo temos a grafia, né? A escrita dessas frutas. Então tá lá abacaxi mais caju. Então o aluno deverá contar a quantidade de abacaxis, colocar lá um número, o sinalzinho de mais, contar a quantidade de cajus, colocar também lá o número e o sinalzinho de igual. Então aqui no caso o abacaxi são 3, então colocar 3, mas quantos cajus? 3, 6, 7 cajus. Isso? Isso, então quanto é que dá 7 mais 3? E aí fazer esse cálculo e colocar o resultado. Alguns alunos precisam aí da ajuda para calcular dos dedinhos, outros precisam da ajuda de lápis ou pedrinhas. O que tiver aí que der para quantificar, ajude em casa com os materiais que tem em casa. Qualquer dúvida na realização dessa atividade, vocês podem estar também me chamando, que a gente auxilia aí o passo a passo, tá bom? A videoaula de história. Temos aqui, né, para essa atividade os alunos irão precisar do apoio verbal, que é a leitura, caso eles não tenham habilidade leitora ainda, que o familiar ou responsável leia para eles, do que se trata o texto. Após a leitura, deverá ser respondida a pergunta que está abaixo do texto. Então, leia aí o texto de 2 a 3 vezes, pergunte se o aluno entendeu do que trata o texto, para que ele tenha aí condições para responder a pergunta que vem em seguida. O texto vai falar sobre o dia 3 de junho, que foi da semana passada, e foi comemorado, né, celebrado, a conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Então, o texto aí muito importante para os nossos alunos, para eles desenvolverem essa consciência
de que é preciso se alimentar de forma saudável, principalmente nesses dias de quarentena, e para evitar aí a questão da obesidade, que é considerada uma doença que vem crescendo e muito no Brasil ultimamente, e que os especialistas acreditam que nesse período de quarentena nós teremos um aumento também significativo nos casos de crianças e adolescentes acima do peso. Então, vamos tomar cuidado aí com aquilo que estamos comendo, né? Diminuir os alimentos que não fazem aí muito bem para a saúde e aumentar o consumo de frutas, de arroz, de feijão, de proteína, de cereais, alimentos que fazem bem, ok? Então, vocês leem aí o texto para o aluno e respondam em seguida a pergunta que está aí embaixo. Quais as doenças que a obesidade infantil pode causar? E precisando, como eu disse, precisando de ajuda para realizar a atividade, pode me chamar, fazer a videochamada em qualquer momento. Tirem fotos de todas as atividades, filmem, coloquem lá no nosso grupo, compartilhem com todos. Eu vou ficar muito, muito feliz de ver vocês. Já estou muito feliz de ver vocês fazendo as atividades. Coloquem lá, ok? Um grande beijo para todos vocês.